Primeiramente, já cumprimento e parabenizo o vereador Rogério César, pela eleição do cargo de vice-presidente da mesa, estendo os cumprimentos aos demais membros da mesa, cumprimento também aos vereadores, na pessoa do Marco Antônio Sonsim, parabenizando ele pela ascensão ao cargo de vereador, cumprimento o público aqui presente, os ouvintes e as pessoas que nos assistem. Pessoal, todos nós sabemos que tramita no Senado Nacional, no Parlamento, um projeto de emenda à Constituição que prevê mudanças profundas na Previdência Social. É algo que mexe profundamente com o país, que mexe com a classe trabalhadora. E nesse tocante, nós, do Sindicato dos Servidores Públicos de Iuna e Irupi, buscamos a parceria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares de Iuna e Irupi, com parceria do Sindicato dos Servidores Públicos de Ibatiba, analisamos a proposta de emenda constitucional número 06 e percebemos que ela é extremamente danosa e prejudicial para o trabalhador e trabalhadora, em especial os trabalhadores, que é o que mais compõe a classe trabalhadora do nosso município. São os trabalhadores rurais, profissionais da área de educação, profissionais ligados à área de saúde, que trabalham em atividades insalubres, e também nós percebemos que ela é muito prejudicial às pessoas propensas a serem beneficiadas pelo BPC, que é o benefício de prestação continuada. Mas antes de adentrarmos aos detalhes dessas mudanças, eu gostaria de lembrar que a Previdência Social ela faz parte de um tripé que foi previsto na Constituição Federal em 1980, e está previsto no artigo 195 que ela faz parte de um tripé, que é a Seguridade Social, que vai contemplar ação social, assistência social, saúde e o INSS, que é a Previdência Social. E lá foi previsto também fontes de receita para a manutenção desses três segmentos, que é superavitária. Ele recebe hoje mais recursos de impostos do que se gasta. Mas, no entanto, quando se fala em reformar a Previdência, eles estratificam e usam apenas a receita do INSS. E aí, quando você pega apenas uma das fontes de receita, ela é deficitária. Ela é tão superavitária que o governo até retira recursos dessa pasta na forma da DRU, que é a desvinculação das receitas da União. Pois bem, nós estamos vivendo um momento no Brasil muito sério, que nós precisamos tratar essa questão com muita serenidade. Nós acabamos de sair de uma questão no momento eleitoral, onde foi uma eleição onde os ânimos foram acirrados, houve de fato uma divisão da sociedade, mas esse é um momento que nós temos que agora ver a coisa com outro ângulo. É hora de nós deixarmos as paixões políticas, o partidarismo de lado e começar a olhar para o Brasil com um olhar crítico, com um olhar sério. Fazer uma análise profunda das mudanças que estão sendo propostas. E aí eu conclamo você, que foi defensor, que foi eleitor, que defende o governo Bolsonaro, que foi eleito, você que nos ouça, que verifique essas propostas. Assim como no matrimônio, num casamento, onde o casal nem sempre dá total crédito às decisões do cônjuge, também não devemos fazer isso com a questão dos nossos candidatos eleitos. Porque nós não podemos confiar cegamente e dar carta branca para tudo. A democracia não é um ato isolado onde você vota e vira as costas. A democracia imputa essa responsabilidade de participar e de questionar. Então nós devemos questionar essas reformas com um olhar crítico. A televisão nos vende uma propaganda de que a reforma é benéfica, mas a televisão, os meios de comunicação estão sendo pagos para fazer a propaganda. É natural que só vão ser feitas propagandas benéficas. Mas quando nós pegamos aqui e analisamos a PEC, nós vemos que ela é prejudicial, em especial para essas categorias que nós estamos falando aqui.
E eu elenco o seguinte: o trabalhador rural, né, quando se diz lá na reforma da Previdência que vai se cortar privilégios, aí eu pergunto, senhores, né, é privilégio ser trabalhador rural? É privilégio se aposentar no Brasil com salário mínimo, trabalhando na zona rural, trabalhando na adversidade, no tempo, no sol, na chuva? É privilégio no Brasil estar propenso aos intempéries das entre-safra? Não é, senhoras e senhores, não é privilégio receber um salário mínimo como trabalhador rural. E eu digo com propriedade porque fui produtor rural até meus 20 anos de idade. Assim como fui professor, tenho formação de professor, eu sei a dificuldade que um professor tem nas salas de aulas. E a proposta é danosa para o professor. Assim como atualmente sou enfermeiro, eu sei o quão prejudicial ela é para aquele profissional de saúde que trabalha nos hospitais, naquelas alas críticas, né? É impensável você ter um profissional de saúde no âmbito hospitalar, trabalhar por quase 40 anos, que trabalha em plantão de 24 horas numa ala de câncer, numa ala de UTI, num pronto-socorro. Isso é inaceitável, é impensável. Um professor, para a regra atual que está prevendo, fixa uma idade mínima para o professor aposentar, com 60 anos de idade, não se aposenta com menos, não se aposentará com menos. E aí você imagina uma professora que se forma aos 22 anos de idade e começa a lecionar, ela vai trabalhar por 38 anos de idade. Isso é inaceitável, é incabível, porque nós estamos vendo o adoecimento dos nossos professores em sala de aula com muito menos tempo, né? Os nossos idosos, as mudanças profundas estão sendo propostas no BPC, que é um benefício social. O BPC é um benefício que é dado àquela pessoa carente, àquela pessoa que não teve condição de renda, aquela pessoa que vive na miséria, na margem da sociedade, é o doente. A proposta que era de um salário mínimo para a pessoa com 65 anos de idade, vai reduzir para R$400, ele só alcançará um salário mínimo quando completar 70 anos. Quem consegue viver nas condições extremas das pessoas, público-alvo desse programa, passar de 70 anos de idade? Então essa proposta está condenando a morte sem aposentadoria dessas categorias. Né? Nós precisamos fazer uma análise profunda. E por que nós estamos aqui numa Câmara Municipal? Né? Porque os deputados e senadores vêm aqui, através de vocês, vereadores, pedir voto. Né? E agora é o horário, agora é o momento reverso. O momento que vocês vão encaminhar para ele a manifestação dessa sociedade por vocês representadas. Dizer para eles que nós somos contrários a esses pontos, que nós somos contrários a essas mudanças, que nós somos favoráveis sim a uma reforma da Previdência que for corte de fato privilégios, que acabe com os altos benefícios, que não estão aqui, que não estão nesse legislativo, porque vocês fazem parte do regime único, do INSS, mas sim aqueles grandes que estão lá em cima. Vamos dizer para eles que nós queremos uma reforma que seja justa para o trabalhador rural, que sofre com os intempéries do tempo, que pouca condição de vida tem no campo, que às vezes tem que trabalhar por uma meia que chega no final do ano, mal dá para o seu sustento, e aí você tem uma proposta que o obriga a contribuir com até R$600 por ano, contribuir com o INSS. Uma proposta que obriga um professor a ficar na sala de aula quase 40 anos de idade, um profissional que trabalha com a área insalubre, sujeito ao adoecimento, ao envenenamento, a ficar quase 40 anos trabalhando. E nós não podemos aceitar isso. Eu acredito que essa Câmara hoje vai aprovar o requerimento que foi encaminhado, que foi solicitado, que será apresentado por vocês, no sentido de encaminhar uma moção aos deputados e senadores do Espírito Santo, pedindo a aprovação, a manutenção das regras atuais, quando os mesmos forem votar nessa proposta. Eu conclamo, eu apelo aos senhores, respeito os votos contrários, né? Mas conclamo a vocês que aprovem esse manifesto. E chamo vocês, convido vocês para participar conosco de uma grande mobilização nacional que está sendo promovida. Dia 14, haverá uma mobilização nacional contrária a essa reforma. Aqui em Ibatiba, os nossos colegas vão estar reunidos, nós estaremos com eles ali em Ibatiba. E dia 15, aqui em Una, nós estaremos reunidos com autoridades que virão para discorrer com vocês os temas sobre as mudanças. Convido vocês a participar, convido a sociedade a participar desse debate, de cabeça aberta.
Nós temos que tratar do futuro das nossas crianças, do futuro dos nossos idosos. Se hoje temos saúde, amanhã podemos estar adoecendo. Para concluir, presidente. Tem mais 5 minutos. Eu peço que reponha o meu tempo. Então, senhores, para concluir, eu peço a vocês que estudem o projeto de lei, que ouçam criticamente, que não se iludam com propostas que aparecem pela mídia, porque o maior interessado na reforma da Previdência são os banqueiros, são as grandes empresas, as redes de comunicação, que elas sim vão ser beneficiadas, porque elas vão vender a Previdência, mas vocês vão ter que trabalhar a exaustão, e quando estiverem velhos, doentes, vão se lembrar do dia que vocês estavam aqui, que isso aconteceu no nosso país, e o que vocês fizeram. Vocês estavam aqui, vocês trabalharam para que isso não acontecesse. Então, senhoras e senhores, é nesse sentimento que eu peço a vocês, vamos olhar com calma, vamos olhar com carinho essa situação e vamos lutar sim, vamos para a rua, vamos apoiar, sem ideologia partidária, porque isso não é uma questão de partido A ou de B, não é uma questão sindical, é uma questão do futuro da nação, do futuro do povo. Tá? E é nesse sentido que eu agradeço a vocês a oportunidade, agradeço a todos os presentes, as pessoas que nos têm apoiado, convido mais uma vez a participar dos nossos eventos, estar conosco na defesa da aposentadoria das pessoas, do bem comum maior. E agradeço e encerro com o meu boa noite.